Bom dia, alunos. Espero que vocês estejam bem. Então, pessoal, eu organizei essa aula, né, essa pequena aula, para nós darmos continuidade ao nosso estudo sobre agricultura. Na apostila que vocês têm, nós já vimos vários pontos dela, né, com relação aos agrossistemas, agricultura tradicional, agricultura moderna. Nós vimos sobre os agrotóxicos, os alimentos transgênicos, vimos sobre a estrutura agrária brasileira, onde nós percebemos que há uma desigualdade muito grande. E se vocês olharem, né, as 2 ou 3 últimas folhas da apostila, é o tema sobre solo, que foi uma parte que eu não havia explicado ainda, mas que eu vou fazer algumas aulas, né, para a gente entender isso aí, para vocês entenderem isso aí e nós fecharmos bem esse conteúdo. Então, pessoal, a questão dos solos ela é fundamental. A parte da geografia que estuda o solo é chamada de pedologia, né, que é a ciência que estuda a formação, desenvolvimento e a composição dos solos. E para os seres humanos, o solo é fundamental. É porque é nele que é desenvolvida as atividades agrícolas, a produção de alimentos. E o solo, de acordo com a sua constituição, com o seu desenvolvimento, com a sua formação, ele pode ter uma característica de um solo bom para a atividade agrícola, de um solo rico em nutrientes, ou pode ter uma característica de um solo fraco, de um solo infértil. Antigamente, quando o homem se deparava com solos que eram inférteis, eles não tinham muito o que fazer, né? Não tinha tecnologia, né, desenvolvida para poder trabalhar esse solo. Hoje não. Hoje, em situações onde homens encontram um solo com determinadas deficiências em determinado nutriente, faltando determinado tipo de mineral ou tipo de componente químico importante para a fertilidade desse solo, o homem já consegue trabalhar, já consegue modificar esse solo através do uso dos adubos químicos, né? Faz um estudo desse solo, levanta-se os nutrientes que ele tem ou os nutrientes que estão faltando. Então, através desse estudo de um processo de adubação bem planejada, bem organizada, solos inférteis podem se tornar férteis e extremamente produtivos. Quando nós vamos ver a origem dos solos, como os solos surgiram, é interessante nós observarmos através dessa imagem aqui, é importante, né, para vocês verem essa sequência, mas essa aqui fica mais claro. Porque quando nós vamos estudar a origem dos solos, nós temos que voltar lá atrás no processo de formação da Terra. Porque o início, toda a parte de terras emersas que existiam no mundo, foram resultado da solidificação do magma e de algumas transformações ocorridas nas rochas solidificadas. Então, no início, toda a parte, todos os continentes, todas as terras eram uma rocha bruta. Eram rocha igual a essa que eu estou mostrando para vocês nessa primeira imagem aqui, tá vendo? Então era assim, só existiam essas rochas no início da formação da Terra. Mas aos poucos, essas rochas foram passando por um processo de transformação. Transformação física e transformação química, que é chamada de intemperismo. O intemperismo é a transformação física e química das rochas. Então, esse intemperismo, essa transformação química e física das rochas, foi fazendo com que esse solo começasse a surgir. Estão vendo essa segunda imagem aqui? Nós observamos que ela já não é como essa primeira. Não é só a rocha bruta. Ela já teve um processo de modificação. Né? Essas rochas aqui, essa parte aqui, já sofreu esse intemperismo, essa transformação física e química. E à medida que o tempo vai passando, nós vamos observando que essa rocha mãe, essa rocha primeira aqui, que era bruta, ela vai sofrendo transformações. Esse intemperismo, essa modificação física e química nela vai acontecendo e vai surgindo o solo. Né? Essa camada aqui, que é diferente dessa rocha mãe, porque ela foi transformada e vai surgindo aqui com várias características diferentes. Até nós chegarmos aqui nesse solo maduro. Se nós olharmos essa parte aqui, ela é essa mesma aqui. Só que aqui a rocha mãe foi se transformando, estão vendo? Ela já começou a surgir uma camada aqui. As rochas sofreram essa transformação. Vai passando o tempo, olha só, ela mais transformação, até nós chegarmos aqui, no mundo que nós vivemos, na atualidade. Aqui embaixo, pessoal, é a rocha mãe. Essa parte aqui
também é a rocha-mãe, só que transformada, modificada por esses fatores. Que fatores são esses que provocam esse intemperismo químico e físico nas rochas? Que fatores são esses que fazem com que essas rochas se transformem, se modifiquem e comecem a ter essa característica aqui de formar o solo? Olha aqui, a mesma imagem. A rocha bruta, o mesmo processo. Pequenas plantas vão surgindo, esse solo já começa a apresentar rachaduras, já começa a ter uma transformação e o tempo vai passando, novas camadas vão surgindo. Vocês estão vendo a rocha-mãe aqui embaixo? Isso aqui é ela também, mas transformada, né? Foi formando o solo até nós chegarmos aqui, ó. Olha essa imagem aqui mostrando, estão vendo? Então é todo um processo, lá do início da rocha-mãe até essa, vai se transformando até chegar aqui e fazer o solo, e formar o solo. Olha a outra imagem que é a mesma coisa, pessoal. São várias imagens, mas a ideia é a mesma. Eu estou mostrando várias imagens diferentes para vocês captarem bem essa modificação. A rocha-mãe, ela vai transformando. Aí o solo, ele vai formando em horizontes, em camadas. Estão vendo? Esse aqui é um solo novo. Começou agora, ó. Até chegar aqui, que é um solo já maduro e constituído, com várias camadas, que é chamado de horizonte. O que atua nessa rocha-mãe que vai provocando essas transformações, essa modificação nela? Os agentes externos. A chuva, o vento, a temperatura, quente, frio, muita água, pouca água, muito vento, pouco vento. E a gente analisa isso aqui, nós não vamos pensar 1 ano, 2 anos, 3 anos, não. Esse processo levou milhões de anos. Milhões de anos da exposição dessa rocha-mãe a muita chuva, a pouca chuva, a muito vento, a pouco vento, a altas temperaturas, a baixas temperaturas ou a oscilação da temperatura. Então isso aqui vai trabalhando as rochas, vai modificando elas, então elas vão se transformando, olha, até a gente ter o solo constituído. Olha aqui outra imagem também que é a mesma coisa. Olha só a evolução do solo. Olha a rocha aqui. Tá vendo? Aqui começa o processo dos agentes externos, a água, o vento, a temperatura, a erosão. Então essa rocha-mãe vai se transformando. Aí o solo começa a surgir, estão vendo? Aqui nós temos uma camada, um horizonte. Aí depois começam a surgir as pequenas plantas, que também vão modificando essas rochas, essas camadas aqui. E o solo vai se formando em várias camadas, em vários horizontes. Aqui nessa imagem nós temos a rocha-mãe aqui, ó. Essa mesma aqui, ó. Só que com o tempo ela foi modificando. E foram formando os horizontes do solo. Horizonte C, horizonte B, horizonte A e horizonte O, que são as camadas do solo. Olha aqui os elementos que atuam, né? Chuva, vento, temperatura. E aí o solo, a rocha-mãe vai se transformando. Essa imagem aqui, pessoal, é importante. Porque, como eu disse para vocês, o solo, à medida que ele vai sendo constituído, ele vai formando camadas ou horizontes. Então, essa rocha-mãe, à medida que ela vai sofrendo essa transformação e vai constituindo o solo, essa transformação e essa modificação, ela ocorre em camadas. Quando o solo está maduro, consolidado, né, e pronto, ele apresenta esses horizontes e essas camadas aqui. O horizonte O, A, E, B e C. Para a agricultura, os 3 horizontes principais, O, A e B, que é onde tem aquela fertilidade, os nutrientes importantes para o homem desenvolver a agricultura. E se o solo não apresenta esses nutrientes, é onde o homem trabalha ele para colocar nele, através da adubação, através de outras técnicas, os nutrientes necessários para que ele possa desenvolver a atividade agrícola. Espero que vocês tenham, pelo menos, entendido um pouco dessa parte aí, pessoal. Nas 3 folhas da apostila, existe um detalhamento maior da questão do solo, porque fala sobre os tipos de solo, quais são os tipos de solo que tem no Brasil, como que são esses solos, se eles têm fertilidade ou se eles não têm fertilidade, né, os solos do centro-oeste, do sudeste, do nordeste e, né, tem muitas coisas na apostila. Essa primeira aula é só para vocês terem uma noção desse processo de formação do solo, né? E à medida que as aulas foram correndo, né? Eu não sei até quando nós vamos ficar no período de quarentena,
né, eu vou montando outras aulas aqui, né, para explicar para vocês os tipos de solo do Brasil, onde que eles ocorrem, qual é a qualidade que eles têm, se são solos férteis ou não. Né? Espero que vocês tenham entendido. Bom dia para vocês.